A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvamos, Pai, pela Tua grandeza, misericórdia, pelo Teu amor. Te louvamos, ó Pai, de um modo especial por esta manhã Tu nos conceder esta graça, esta honra de estarmos aqui reunidos como corpo para Te louvar, para Te exaltar. Recebe, Pai, todo o louvor, toda a adoração, toda a exaltação que os Teus servos, ó Pai, a Tua igreja estará esta manhã, Pai, dedicando a Ti. Que chegue, Pai, às Tuas narinas como um cheiro suave, que Tu se compadeça das nossas vidas, que Tu derrame graça, abundante graça sobre a Tua igreja. Assim nós Te pedimos tudo isso para a glória do Teu nome em Cristo Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Queremos proclamar nesta manhã que a vitória está em Jesus. Amém. A vitória está em Jesus. É Ele que nos concede a vitória nas nossas vidas. É Ele que nos dá a vitória nesta manhã e a cada dia da nossa vida. A vitória está em Jesus, nossa bandeira. A vitória está em Jesus. Graças damos a Deus que nos dá a vitória. Podes repetir de novo? A vitória está em Jesus, nossa bandeira. A vitória está em Jesus. Graças damos a Deus que nos dá a vitória. Vitória está em Jesus, nossa bandeira. A vitória está em Jesus. Graças damos a Deus que nos dá a vitória. A vitória. A vitória está em Jesus, nossa bandeira. A vitória está em Jesus. Graças damos a Deus que nos dá a vitória. Ele morreu pelos pecados. Foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras e apareceu a muitos, mostrando sua graça e seu poder, triunfando em vitória. A vitória está em Jesus, nossa bandeira. A vitória está em Jesus. Graças damos a Deus que nos dá a vitória. A vitória. A vitória está em Jesus, nossa bandeira. A vitória está em Jesus. Graças damos a Deus que nos dá a vitória. E purão no Senhor as nações, sua esperança não apagarão o fogo que fumega, nem partirão a cana quebrada. Há de estabelecer a justiça em vitória. A vitória está em Jesus, nossa bandeira. A vitória está em Jesus. Graças damos a Deus que nos dá a vitória. A vitória está em Jesus, nossa bandeira. A vitória
está em Jesus. Graças damos a Deus que nos dá a vitória. A vitória está em Jesus, nossa bandeira. A vitória está em Jesus. Graças damos a Deus que nos dá a vitória. A vitória está em Jesus, nossa bandeira. A vitória está em Jesus. Graças damos a Deus que nos dá a vitória. E graças damos a Deus que nos dá a vitória. Graças damos a Deus que nos dá a vitória. Oh, glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Em ti está a vitória, Jesus. Amém. Mesmo quando vêm vozes a nos dizer que não vale a pena, que desistamos, nós queremos dizer que tu nos dás a vitória e que confiamos em ti, Senhor. Podes declarar isso nesta manhã. Eu confio em ti, Senhor. Venha o que vier, eu confio em ti, Senhor. Oh, e continuarei a confiar em ti. Aleluia. Declaramos isso como igreja nesta manhã, que confiamos em ti, Jesus. Aleluia. Confiamos em ti, Senhor. Venha o que vier, confiamos em ti, Senhor. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na videira, e ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas fujam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Confiarei no meu Senhor. Declara, confiarei, 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 confiarei no meu Senhor. Confiarei, pois o Senhor meu Deus é minha fortaleza. Declara que Ele é a tua fortaleza, aleluia. E faz meus pés
como os da corça. Faz-me andar altaneiramente. Por isso sempre nele he de confiar. Confiarei. Confiarei no meu Senhor. Confiarei, confiarei no meu Senhor. Oh, em ti, Senhor. Aleluia. Confiarei, confiarei no meu Senhor, eu confiarei no meu Senhor. Fica determinado na presença do Senhor nesta manhã e diz: confiarei, eu confiarei no meu Senhor. Confiarei no meu Senhor. Confiarei no meu Senhor. Confiarei. Aleluia. Quero andar pela fé, Senhor, confiando na Tua palavra, confiando na Tua fidelidade, Senhor. Oh, confiaremos em Ti, Senhor. Confiaremos em Ti, Senhor. O Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono da prata e do ouro, de toda a provisão, aleluia, oh, de toda a segurança. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Aleluia. Confiamos em Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. O Senhor Jesus nunca nos mentiu e nunca nos mentirá. E é verdade que Ele disse: no mundo tereis aflições. É verdade, irmãos. Quantos podem confirmar isso? Isso é uma grande verdade que Jesus disse. Mas a seguir Ele disse: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus caminha ao nosso lado.
E é verdade que a cruz é difícil de carregar. Mas nesta manhã, clama a Jesus. Amém. Este é Jesus que nos dá a vitória. Este é Jesus que caminha ao nosso lado. Este é Jesus que venceu o mundo. Aleluia. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. É verdade. Ele nos ajuda. Aleluia. Quantos podem dar glória a este Jesus maravilhoso? Nós podemos contar com Ele. Nós podemos contar com Ele. Aleluia. Há momentos que na vida, é verdade, Pensamos em olhar atrás. precisamos pedir ajuda Preciso pedir ajuda a este Jesus para poder Todo-Poderoso. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. O teu nome, Jesus. o nome de Jesus. E clamamos por ti. O nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Aleluia! Glória a ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. É por causa deste nome que nós estamos aqui. Por causa desta pessoa, a pessoa de Jesus. A pessoa que nós adoramos, que nós respeitamos. É tudo para nós. Se não tivesse sido
Jesus. Ele abriu a porta, Ele abriu um vivo e novo caminho. Ele próprio declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É lamentável quando, ainda ontem, ouvíamos de uma imagem que está viajando de Portugal para Roma com seguranças, imaginem-se, com seguranças e tudo, à custa dos nossos impostos. Quando o nosso Jesus, Ele está vivo, aleluia, está vivo, Ele vive e reina para todo sempre. Irmãos, Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o continuem a adorar em espírito e em verdade. É por isso que nós não temos aqui nenhum objeto, porque não necessitamos de objetos. Ele vive no nosso coração, Ele vive em nós. Por isso o apóstolo Paulo podia dizer: Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Que bendita e maravilhosa esperança aquela que nós temos. Nós queremos aproveitar esta manhã para dar um cordial bem-vindo a todos aqueles que nos visitam e gostaríamos de saber quem nesta manhã é visita. Faz favor de se manifestar ali alguns braços, muito bem. Sim, braços conhecidos já. No fundo não são visitas, não é? Mas pronto. Amém, glória a Deus. Mais ali também. Muito bem, muito bem. Então vamos dizer a todos que nos visitam que estão bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz favor de ficar sentados. Na sexta-feira convidaram-me para dar uma conferência sobre ética na liderança. E é interessante, na mesa estava o capelão do Hospital de Santa Maria, estava o presidente da Comissão de Ética, portanto, que trabalha para o Estado português, professor da Universidade Católica e da Universidade Nova, e também estava o pastor Jorge Humberto, da Aliança Evangélica, e outro pastor que era moderador. E foi muito interessante, estavam ali militares evangélicos, foi promovido pelos militares evangélicos, e havia inclusive militares de Santo Tomé, portanto, graduados de Santo Tomé, de Angola, foi um tempo, e de outros países. E foi um tempo muito interessante, e nos finalmente há uma coisa que me marcou, e tenho estado a pensar nela, é quando alguns filósofos dizem que o Deus foi inventado pelo homem, não é? Que o homem inventou Deus por necessidade. Então vai cair por terra toda a nossa moral e toda a nossa ética, porque se nós temos alguma ética é por causa dos ensinos de Deus. E os irmãos sabem que os 10 mandamentos são certamente princípios éticos e de moral com os quais, e sem eles, o ser humano seria um animal. Desculpem a expressão. Porque quando a própria Bíblia ela diz não matarás, todo o ser que mata sabe que poderá ser morto, porque está a violar um princípio de Deus. E quem diz não matarás, diz não adulterarás, não mentirás. Portanto, todos estes aspectos, quando o ser humano os infringe, o ser humano deixa de ter um valor absoluto, e a sociedade na qual nós hoje vivemos é uma sociedade que acha que tudo está bem, tudo está certo, tudo é relativo. Por causa disso, vemos uma sociedade que está colocando Deus de parte, e cada dia há mais tristeza, cada dia há mais corrupção, cada dia há mais fraude, mais mentira, porque o homem não quer nada com Deus. Mas ainda há um povo que adora a Deus. Ainda há um povo que vive dos ensinos de Jesus Cristo, e é interessante o Sermão do Monte, que fala dos princípios morais e éticos que devem ser aplicados a cada cristão para que nesta vida as coisas corram melhor, para que o nosso relacionamento uns com os outros seja bom. Mas para isso tivemos a necessidade de ter o nosso Criador, o nosso Deus, que nos deu estes princípios. Então,
não é o homem que inventou Deus, mas foi Deus quem criou o homem e fez do homem um ser espiritual, um ser que procura, um ser que anela, um ser que está desejando. E eu agradeço a Deus porque um dia eu encontrei Deus. Cada um de vocês poderá dizer isto: obrigado porque eu te encontrei, Senhor. Esse dia marcou a minha vida, aleluia. Então, meus irmãos, é por isso que nós devemos continuar e prosseguir nesta caminhada de fé, nesta caminhada que nos levará um dia à pátria celestial. Somos peregrinos, somos estrangeiros, a nossa verdadeira pátria não está aqui. Esperamos a nossa pátria que o Senhor Jesus foi preparar para nós, aleluia. Então, irmãos, vivamos a cada dia na paz de Deus, vivamos olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, e deixemos-nos guiar e dirigir pelo seu Espírito Santo. Meus irmãos, também lembrar que para os irmãos, que cada um de nós estarmos orando, para que no final do mês a nossa conferência de louvor seja um tempo marcante nas nossas vidas, mas também na cidade de Almada. Os irmãos não se esqueçam, portanto, a nossa conferência de louvor, é importante que todos nós colaboremos neste sentido, irmãos. E também, se lembrar os irmãos que nesse domingo, ajudem-me, dia 27, domingo é 27, não é isso? Dia 27, eu quero frisar isto, não vai haver aqui o culto vai ser na Academia Almadense, não se esqueçam, dia 27, não às 9, mas às 10 da manhã, não às 9, mas às 10 da manhã, vamos estar na Academia Almadense, e à tarde também às 16 horas, também vai haver lá um tempo com Deus, desde sexta à noite, sábado, depois vou anunciar melhor o concerto, que eu aí não o faço, também haverá um concerto, mas para os irmãos lembrar, irmãos, todos vamos estar ali, amém, amém, irmãos, vamos levar amigos, vizinhos, vamos estar ali para louvar e adorar o nome do Senhor, vamos impactar a nossa cidade. Esta cidade necessita de ser impactada com o amor de Deus, com a palavra de Deus, irmãos. É importante. Então não se esqueçam, dia 27 não vai haver aqui o culto da manhã aqui, mas vai ser lá, Academia Almadense, 10 horas da manhã. Eu espero que mesmo estando anunciando isto, que nos cheguem irmãos naquele dia a bater à porta. Oi, a igreja foi arrebatada, não está aqui hoje. E eu fiquei cá. Não, pode ser que o Senhor nos arrebate, Ele poderia arrebatar-nos nesse dia ou antes. Mas irmãos, eu quero dizer é que vamos ter em atenção isto, que é para depois ninguém ficar, mas eu não sabia. Passe palavra aos seus irmãos, telefone aos seus amigos, convide, dia 27. Mas lembrar-se que 26, 25, 26 e 27. 25, 26 e 27. Eu vou estar agora a ser um bocadinho pesado com isto, porque eu já sei o que a casa gasta. Às vezes há irmãos que não estão a ouvir bem. Mas irmãos, lembrar isto. Vamos orar já para que o Senhor use, para que o Senhor fale aos corações, para que o Senhor envie o seu Espírito Santo sobre esta cidade, irmãos. Esta cidade necessita de um avivamento, Portugal necessita de um avivamento, a nossa nação necessita de sentir o poder de Deus, irmãos. E eu acredito que só Deus ainda hoje tem a solução para esta nação. Mais ninguém, irmãos, mais ninguém tem soluções. A solução vem de Deus. O nosso socorro vem do Senhor. Amém? Diga, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Vamos orar agora. Depois o pastor Hugo vai entregar a palavra. Eu gostava de saber se nesta manhã há algum irmão, uma irmã que tem uma necessidade específica. Levante o seu braço para o céu enquanto eu vou orar. Seja porque está doente, seja porque tem um problema, uma dificuldade. Olha, eu também peço as orações em meu favor. Encontraram nos meus pés bastantes esporões e doem, há dias que dói, mas olha, estou à espera de um milagre também da parte de Deus. Custa-me andar às vezes, mas eu acredito num Deus de milagres. Os irmãos orem também por mim, eu necessito. E creio que há vitória em nome de Jesus, creio que há cura em nome de Jesus. Aleluia. Pai amado, Pai querido, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia. Tu estás aqui agora mesmo com poder e glória.
Estenda a tua mão sobre cada um dos braços que estão levantados. Cada braço levantado está dizendo que necessita de um milagre, da intervenção gloriosa da tua pessoa, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de cada um daqueles que temos as nossas mãos levantadas, porque levamos os nossos olhos para os montes e o nosso socorro vem de ti, Senhor. Nós proclamamos que há vitória, há cura, há solução na tua pessoa, Senhor. Pai, estenda agora a tua mão, Senhor. Estenda agora a tua mão, Senhor. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós oramos e acreditamos que Tu és o Deus dos milagres, que Tu és o Deus dos impossíveis, que Tu és o Deus das causas perdidas, Senhor. Aleluia. Tu és aquele Deus que tens todo o poder, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Hugo. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. No louvor, irmãos, estava a louvar, estava a sentir o quão fantástico é ver a demonstração do povo redimido. Cantamos vitória logo pelas 9 da manhã. Já viram, irmãos? Nós pelas 9 da manhã estamos a cantar que temos vitória. Logo a seguir dizer que confiamos e logo a seguir demonstramos a nossa humildade no cântico. É preciso pedir ajuda ao nosso Deus. Irmãos, e nesta manhã desejo falar aos irmãos de uma pregação que eu ando a ler e a estudar. Até, irmãos, chego a tirar diversos apontamentos, pois tal é a ousadia desta pregação e o ensino que a mensagem encerra a si mesmo. É verdade, irmãos, eu ando a ler uma mensagem, uma pregação, um sermão, que para mim é fantástico. Eu tenho tirado diversas notas, tenho aprendido, tenho muitas vezes me curvado e tirado o chapéu a esta mensagem deste pregador, irmãos. E eu sei que muitos irmãos têm este hábito de ler algumas mensagens de diversos autores ou pastores, conhecidos, é claro, e como estamos num século agora onde temos uma internet bastante diversificada, ouvem na internet, via áudio, mensagens, através de sites ou podcast, e graças a Deus, irmãos, por estes pastores, autores, seja lá o que for, que têm dedicado a sua vida a expor a sua mensagem, seja impressa ou seja via áudio, para que a palavra possa chegar a muitos. Amém? Obrigado por estes irmãos que dedicam a sua vida a colocar estas mensagens disponíveis a todos que querem ouvir, porque muitas vezes eles chegam onde muitos não podem chegar, muitas vezes numa mensagem, num site de internet, onde alguém procura ajuda, alguém procura por uma palavra e vão de encontro a uma mensagem de Deus, irmãos. Graças a Deus também por isso. E de tal, não quero argumentar contra este bom hábito que alguns irmãos têm, não quero. Fazem muito bem ouvir mensagens, fazem muito bem ouvir e ler mensagens de outros pregadores e teólogos e pensadores. Desde que, irmãos, atenção, como falei, o sermão, ou a pregação, ou a mensagem que o irmão está a ler e está a ouvir, seja pura e fidedigna de acordo com a palavra de Deus, irmãos. Amém? O importante é nós sabermos de quem está a ler e nós, como crentes, que queremos dominar a palavra do Senhor no sentido de entender e de compreender, estamos sempre a examinar à luz das Escrituras. Então, irmãos, desejo-vos apresentar esta pregação, este sermão que tenho lido e o seu autor. Eu até trouxe o livro e os irmãos já viram que o livro é a palavra de Deus. E o sermão, queria que os irmãos pudessem abrir no capítulo 5 de Mateus. Os irmãos que estavam à espera que eu trouxesse aqui outro pregador ou outro pastor, se calhar podia trazer até aqui o sermão de António Padre Vieira aos Peixes, que fala sobre o vício e as qualidades de diversos, mas não, trago o sermão do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, já viram? Nós temos a pregação, a sermão do nosso Senhor Jesus. Às vezes temos tanta curiosidade e desejo de ir buscar outro lado, quando na Bíblia o Senhor Jesus pregou. E que excelente pregação nos deixou aqui, que excelente sermão, irmãos, que Ele nos deixou. E eu desafio, irmãos, não só a partir de hoje, mas que faça a prática das vossas vidas, a lerem o sermão do monte, o sermão da montanha que Jesus proclamou. Vai desde o capítulo 5 até o final do 7, irmãos. Nós aqui encontramos tanta coisa, irmãos, encontramos o que vamos falar hoje, o caráter cristão, encontramos a influência do cristão, encontramos a injustiça do cristão, encontramos tudo o que é necessário à vida do cristão para viver neste mundo. Irmãos, e
Eu já li e reli diversas vezes e descrevo como o sermão alguma vez pregado. O melhor sermão alguma vez pregado. E certamente os irmãos concordam comigo, amém? Irmãos, é tão rico que contém diversas mensagens, diversos ensinos. E ao ler estes 107 versículos que compõem o sermão, começa a perceber que só Jesus, o Filho de Deus, podia ter sido ele o autor. Irmãos, podemos descrever o Sermão do Monte como um manifesto do reino dos céus. Irmãos, é tremendo este sermão. Eu, novamente, não quero ser maçudo ou estar a repetir, mas desafio os irmãos a fazerem esta leitura diária na vossa vida. Ou quando os irmãos desejam procurar alguma coisa num sermão, ouvir uma pregação, ouvir uma mensagem, leiam a mensagem que o Senhor Jesus proclamou nesta montanha. Irmãos, e uma das coisas mais surpreendentes deste sermão, irmãos, sabem o que é? É a amplitude intelectual com que Jesus pregou. Este sermão era tão rico, Jesus pregou este sermão tão rico, que era suficiente, e ainda é suficiente, para ocupar a mente dos mais brilhantes teólogos desde todas as épocas, durante toda a sua vida, que ainda hoje estamos a falar dele, como também era acessível aos mais simples e letrados. Irmãos, é uma das coisas mais difíceis quando nós queremos demonstrar, ouvimos trazer uma mensagem, trazer um discurso, trazer um conteúdo, trazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, que seja acessível a todas as faixas etárias, a todas as capacidades intelectuais da igreja. Jesus conseguiu isso. É tão rico a amplitude intelectual deste discurso, deste sermão. A riqueza espiritual é tanta que consegue cativar. Irmãos, o pastor Brian Zahnd disse sobre este capítulo, diz assim, imaginem, diz assim, o desafio de pregar um sermão a um grupo de ganhadores de prémios Nobel e a um grupo de pessoas do terceiro mundo analfabetos ao mesmo tempo. E de ser ao mesmo tempo capaz de não só prender a atenção de ambos os grupos, mas capaz de falar com a mesma eficácia a ambos os grupos. Parece uma tarefa impossível, mas é exatamente isso que Jesus realiza no Sermão do Monte. Irmãos, imaginemos nós a falar perante doutores, perante conhecedores das letras, perante pessoas com uma capacidade intelectual acima da média, com uma cultura acima da média, e falarmos para as pessoas mais simples, as pessoas mais iletradas que podemos encontrar. E contudo, o meu sermão, ou o sermão de Jesus, que foi que nós lemos aqui, consegue atingir tanto o coração dessas pessoas como das outras pessoas. Consegue iluminar, consegue fortalecer, consegue ensinar. Porque nosso Jesus era o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Amém? Irmãos, e fazendo um contraste, isto é interessante, e já lá vamos ler, eu não li o texto, já lá vamos ler, não vamos dizer que o pastor passa aqui a pregar e não vai ao texto, mas vamos ler o texto. Mas ainda lá chegarmos, irmãos, fazendo um contraste com os irmãos em Êxodo 19, com a subida ao Monte Sinai de Moisés. Não sei se os irmãos têm este texto bíblico na memória, não vou ler porque senão seria muito maçudo, mas irmãos, um dia possam ver, Êxodo 19, irmãos, fala da subida ao Monte Sinai, um monte imponente, seco, no deserto, um monte de difícil acesso. Foi aí que foi dada os 10 mandamentos. Foi aí que foi dada a lei. Agora, irmãos, olhamos para Cristo, diz que sobe o monte, já vamos ler, o monte da Galileia, um monte de fácil acesso, com pastos verdejantes, e diz que se assentou. Irmãos, vejam, diz no versículo 5, e agora os irmãos vamos começar assim a ler, capítulo 5, versículo 1. E diz assim, e vendo Jesus a multidão, subiu a um monte, este é o monte da Galileia, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Irmãos, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e assentando-se, chegaram perto dos seus discípulos. Irmãos, só para fazer um contraste, em Êxodo 19, 12, diz assim, Deus estava a falar para Moisés, marcarás os redores, limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis os seus limites, todo aquele que tocar ao subir ao monte será morto. Irmãos, num outro evangelho, em Lucas, antes de Jesus no subir do monte, diz que todos da multidão procuravam tocá-lo, porque Jesus saía poder e curava a todos, amém? Todos procuravam estar com Jesus, mas em Êxodo 19, 17 diz que Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, puseram-se de pé diante do monte.
A diferença da entrega da lei, a diferença da entrega dos 10 mandamentos e agora a nova mensagem, o evangelho que Jesus estava a chegar. Antigamente a lei estava distante, a lei era impessoal, as pessoas tinham ficado de pé, as pessoas não se podiam aproximar. Agora Jesus sobe ao monte de fácil acesso, assenta-se e as pessoas podem estar perto dele. Eis que é chegado o reino dos céus diante de vós. É o contraste da lei com a graça, com o evangelho que Jesus está a fazer, que Jesus veio dizer. Veja, irmãos, este pequeno contraste tão interessante. Agora nós temos acesso. Agora aquele que deseja, que procura, tem acesso, livre acesso em Cristo Jesus chegar ao Pai. Não é um conjunto de ritualismos, mas chega diante com um coração puro ao Pai, através de Cristo. Cristo, neste contraste, diz que Jesus subiu ao monte da Galileia. E eu estive a ver os montes e de facto há uma diferença de altura e de estrutura do monte. Um estava no deserto seco, outro verdejante, com diversas árvores. Irmãos, e vejam, tudo isto mostrava. Agora é chegado o tempo da graça. E Jesus assentou-se e ensinou o povo. Irmãos, em vez de fundá-lo, Jesus Cristo, como foi fundado o Evangelho, o reino dos céus em tábuas de pedra sobre 12 tribos, Jesus funda o reino dos céus no coração dos 12 discípulos e nos seguidores. A vez dos 10 mandamentos e uma míria de leis levíticas, o novo reino é construído sobre 2 grandes mandamentos: amarás o teu Deus e o teu próximo. Irmãos, este contraste mostra-nos o difícil e duro caminho e impessoal da lei, com uma vivência pessoal da lei em Cristo Jesus. Com uma vivência pessoal da lei em Cristo Jesus. Irmãos, a lei era difícil de cumprir, mas Cristo mostra-nos uma vivência pessoal interna da lei em nós, através dele, com o auxílio do Espírito Santo. Irmãos, Jesus disse: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Porquê? E achareis descanso na vossa alma. Porquê? Porque o meu jugo é manso e suave e o meu fardo é leve. Irmãos, a lei, e vindos a Cristo para ser justificados, mas Cristo devolve-nos a lei para sermos santificados. A lei diz, não podemos ser justificados por ela, nós não temos capacidade e vindos para Cristo. Mas Cristo diz, nós precisamos da lei para ser santificados. Cristo devolve-nos a lei novamente para ser santificados. Irmãos, e todo este sermão mostra este contraste. E passo agora a dar o seguimento do sermão, o contraste entre os cristãos e os não cristãos. Todo o sermão faz um contraste. Cristo mostra este contraste sobre aquele que acredita, que quer viver uma vivência com Deus, o cristão de agora, e aquele que não é cristão. John Stott diz, o Sermão do Monte mostra que os não cristãos, aqueles que não têm Cristo no seu coração, não podem agradar a Deus por si. Não conseguem obedecer à lei. Os que conduzem a Cristo para ser justificados. Mas também mostra ao cristão que Cristo foi para ser justificado, que foi a Cristo. Mostra que o cristão foi a Cristo para ser justificado, para viver de forma a agradar a Deus. Tudo isto nós encontramos neste sermão, irmãos. Irmãos, e um dos textos-chaves, entre muitos, mas um dos textos-chaves, encontramos, os irmãos podem abrir em Mateus 6:8. A primeira parte descreve um pouco de todo o que é nos ensinado no sermão. Que lá diz a primeira parte, o irmão, vamos ler, não vos assemelheis a eles. Àqueles que não têm Deus, àqueles que não seguem a Cristo, àqueles que não querem ter uma vivência pessoal com Deus, não vos assemelheis a eles. Irmãos, Lutero, sobre o Sermão do Monte, ainda é mais explícito dizendo isto assim: as obras e os frutos que ninguém pode produzir se não for um cristão e se não tiverem estado de graça. As obras e os frutos que encontramos, todo o discurso de Cristo, diz que é virado para os cristãos porque ninguém pode cumprir, ninguém consegue fazer se não tiver Cristo no seu coração. Se não viver debaixo do estado da graça, se não tiver o Espírito Santo a consolá-lo e a fortalecê-lo e a ajudar a continuar a carreira que nós temos em Cristo. Amém? Irmãos, esta vivência que temos com Deus é uma carreira. Não podemos apenas viver do momento, temos que a cada dia perceber que vamos viver uma vida debaixo da graça de Deus, debaixo da presença de Deus e em comunhão com o Espírito Santo, irmãos. É algo que vamos crescendo, é algo que vamos buscando.
Muitas vezes queremos de um momento para o outro ser logo espirituais. Não, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu crescimento, queridos irmãos. Não ficai frustrados, mas continuai a buscar no caminhar da vossa vida a presença e o Espírito Santo. Irmão, todo o sermão pressupõe uma aceitação do Evangelho, uma experiência de conversão e um novo nascimento, e a habitação na vida daquele que requisita assim, que tem estes requisitos, que assim o faz, do Espírito Santo. Todo o sermão pressupõe uma aceitação do Evangelho, uma experiência de conversão e de novo nascimento e uma habitação do Espírito Santo. Irmãos, portanto, e hoje vou falar do capítulo 5, do 3, neste caso 1 ou 12, das bem-aventuranças. Não consigo hoje dar todo o sermão, é impossível, porque é tão rico e tão profundo, mas apenas vou dar as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, irmãos, apresentam as bênçãos que Deus concede. Não como uma recompensa dos méritos, mas como um dom da graça de Deus. Àqueles que Ele está desenvolvendo um caráter cristão. As bem-aventuranças, irmãos, representam as bênçãos de Deus. E, irmãos, eu desejo ser abençoado. Irmãos, desejo ser abençoado nesta manhã. Amém. Então, irmãos, vamos agora sim ler todo o texto do versículo 1 ao versículo 12. Os irmãos também possam acompanhar com os vossos olhos as Sagradas Escrituras. Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles se chamarão filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Até aqui a palavra de Deus. Irmãos, é tremendo, não é? Estamos hoje a falar sobre as bem-aventuranças que Cristo pregou no Sermão do Monte. Irmãos, as bem-aventuranças, os irmãos já começaram a perceber certamente na leitura do texto, enfatizam 8 principais condutas do caráter cristão, especialmente em relação com Deus e com o próximo. E as bênçãos divinas que repousam sobre aqueles que manifestam estes sinais, que externam estes sinais. Vou repetir, irmãos, as bem-aventuranças enfatizam 8 características da conduta do caráter cristão. Dão-nos 8 características deste caráter, que Cristo fala e ensina para que o povo de Deus possa ter. E também as bênçãos divinas que repousam sobre aqueles que praticam assim, ou que manifestam, ou que desejam ter este tipo de caráter. Irmãos, e de uma definição de bem-aventurança muito simples. Os irmãos já ouviram falar de bem-aventurança, mas muitas vezes o sentido pode não ser entendido, mas é fácil. É uma designação de felicidade total e absoluta. Há uma expressão que diz: a verdadeira felicidade que vem do céu. Os irmãos certamente na vossa vida já sentiram vários tipos de felicidade. E graças a Deus por isso, amém? Nada é melhor àquela que se compara quando Deus nos envia a sua felicidade. Quando somos satisfeitos e somos felizes pela presença de Deus na nossa vida. Quando há uma felicidade entre nós que nós nem sabemos porquê. Que nós muitas vezes estamos a sentir: mas não me aconteceu nada, estou a ver um dia que está a correr normal. Esta felicidade que vem de Deus na nossa vida para nos consolar. A bem-aventurança podemos considerar aquele que é verdadeiramente feliz. Irmãos, e a definição de caráter, porque vou falar das duas coisas, diz que a psicologia fala que é um conceito que menciona o aspecto da personalidade responsável pela forma habitual e constante de agir. Vou repetir: o conceito que menciona o aspecto da personalidade responsável pela forma habitual e constante de agir, peculiar a cada indivíduo. Esta qualidade é inerente a uma só pessoa, pois é o conjunto de traços particulares do modo de ser desta, sua índole, sua natureza e seu temperamento. Ou seja, o caráter é a nossa forma habitual e constante de agir. É claro, não há grande dificuldade de perceber isto. Irmãos, então qual é o caráter? Porque do versículo 13 ao versículo 12 está impresso nas palavras de Cristo o caráter cristão. Então qual é o caráter que encontramos no sermão deste grande pregador? Que como resultado ou consequência são as maravilhosas bênçãos de Deus na nossa vida.
Que caráter é? Eu quero alcançar este caráter, eu quero exercitar este caráter, eu quero que o Senhor me ajude a cada vez mais manifestar os sinais deste caráter, porque sei que vou ser abençoado, sei que vou agradar o nosso Senhor Deus. Então que caráter era este? Irmãos, e as bem-aventuranças apresentam um caráter equilibrado e diversificado do povo cristão. Irmãos, não são 8 grupos diferentes, porque têm aqui 8 características. 8 bem-aventuranças, porque a 11, a 10ª e 11ª falam sobre a perseguição, incluímos numa só bem-aventurança, mas são 8 qualidades na mesma pessoa, que ao mesmo tempo são mansas e misericordiosas, humildes de espírito e limpas de coração, choram e têm fome, são pacificadoras e perseguidas. Tudo isto salienta um caráter. Não quero apenas ser chamado um pacificador. Eu quero ser chamado um pobre de espírito. E vou explicar aos irmãos porquê. Vamos analisar versículo a versículo. Porque às vezes o pobre de espírito tem uma conotação que nós não estamos a entender. Ou às vezes, aquele coitado é pobre de espírito. Mas não é aqui esse contexto, essa expressão, esse significado do pobre de espírito. Irmãos, as bem-aventuranças são especificações dadas pelo próprio Cristo quanto ao que cada cristão devia ser. Todas estas qualidades devem caracterizar todos os seus discípulos. Este caráter que Cristo nos ensina do versículo 13 ao versículo 18 deve estar impresso em todos nós. Deve ser algo desejável em todos nós, queridos irmãos. Então vamos novamente ler o versículo 3, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. E é interessante, há uns tempos atrás falava com alguém da rua e estávamos a falar de Jesus e ele dizia: eu vou herdar o reino dos céus. Porquê? Eu sou pobre. E eu não é bem assim. Não, a Bíblia diz que bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que nada têm, porque Deus vai ser o reino dos céus. E eu, não é bem isso. Porque senão tínhamos aqui uma condição pessoal que nós todos podíamos vender as nossas coisas, ser pobre e estávamos assegurados do reino dos céus. Mas não é isso, irmãos, claro que entendem. A palavra grega do pobre deriva de um verbo, irmãos, que significa rastejar-se, agachar-se. Há um significado de depender totalmente de Deus para a ajuda. No Salmo 34:6, o salmista diz: clamou este pobre ao Senhor, o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Esta pobreza de espírito, ou este pobre de espírito, não tem aquela significância ou significado de alguém que, coitado, que é pobre materialmente, que é fraco de personalidade, que tem fraqueza moral, fraqueza, seja o que for. Não. E no princípio, no Antigo Testamento, irmãos, pobre significava passar necessidades literalmente materiais. Era essa a ideia. Mas gradualmente, porque os necessitados não tinham outro refúgio senão ir a Deus, aqueles que eram pobres, que nada tinham que ir à presença dos céus, à presença de Deus. Por isso é que Jesus disse: mais fácil é entrar um pobre do que um rico. Exatamente. Porquê? Não porque Jesus é contra a riqueza, não. Porque é onde está o nosso coração, muitas vezes. O que é o trono? O que é o rei e senhor da nossa vida? Qual é a nossa prioridade? Então, com o tempo, a pobreza recebeu estas nuances espirituais e passou a ser identificada na palavra de Deus. E no Novo Testamento nós encontramos isso. Mais à frente vamos ver também como humilde dependência de Deus. E se for assim, eu não me importa que me chamem pobre de espírito. Depender humildemente do meu Senhor. Não quero definir a minha vida apenas pelas minhas capacidades, mas humildemente depender de Deus. Por isso o salmista intitulou-se Este Pobre e clamou a Deus a sua necessidade. Diz que o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O pobre no Antigo Testamento é aquele que está sofrendo e não tem a capacidade de salvar-se por si mesmo. E por isso busca a salvação de Deus, mas reconhecendo que não tem direito a ela. O pobre é aquele que não tem maneira de se viver, não tem maneira de ultrapassar a situação. No Antigo Testamento nós encontramos muitas destas expressões. Este significado do pobre. E tem que ir à presença de Deus buscar. Clamou este pobre ao Senhor e Ele o ouviu e o livrou de todas as tribulações. Irmãos, um dos melhores exemplos do Antigo Testamento da pobreza de espírito encontramos em Apocalipse 3:17, ou no capítulo 3, que significa a 7ª carta que o anjo leu à igreja de Laodiceia, que dizia, os irmãos não precisam ler, o versículo 17 do capítulo 3 dizia assim:
Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, nem sabes tu que és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Como é que esta expressão de pobre é atribuída a uma igreja que a Bíblia diz que era rica e abastada? Que pobreza era esta? Era uma pobreza que já não dependiam da graça de Deus, autossatisfaziam-se. Era uma igreja visível com todo o seu serviço cristão, e encontramos isso nessa 7ª carta, e trabalhava em prol da obra, mas de modo algum era verdadeiramente cristã, porque não dependia de Deus. Confiava na sua riqueza e nas suas posses. Autossatisfeita e emocional, era composta, segundo as Escrituras, de cegos e mendigos e nus. Eram ricos, não pobres de espírito. Uma igreja que, a ti, depois tu que dizes que és rica e abastada, que tens todas as condições e recursos, que até fazes o teu serviço de cristão e trabalhas em prol da obra, a ti te digo, diz a palavra, que és infeliz, pobre e nu. Irmãos, por isso, independentemente das nossas posses, irmão e querida irmã, independente da sua posse, da sua capacidade intelectual, viva na dependência de Deus na sua vida. Porque isto sim será a garantia da nossa salvação, é a garantia da nossa vitória, é a minha dependência em Cristo Jesus. Não a minha capacidade intelectual, não a minha capacidade financeira, mas a minha dependência em Cristo Jesus. Assim, ser humilde e pobre de espírito é reconhecer a nossa pobreza espiritual, pois somos pecadores, ou somos pecantes, esta expressão mais diferente, sob a santa ira de Deus. Nada merecemos além do juízo divino de Deus, e nada temos a oferecer para a reivindicar, nada para comprar o favor dos céus. Não temos nada. O que é que nós podemos apresentar a Deus como forma de compra para alcançarmos a salvação? Nada. Não há posses que o irmão possa ter. Não há mais obras que o irmão possa, obras sociais que o irmão possa fazer, que possa reivindicar ou comprar este favor ao Senhor. Por isso eu sou pobre. Perante esta ira de Deus, a minha pobreza é que eu nada tenho para oferecer a Deus que possa comprar. Mas assim aceitei o Senhor Jesus, e pela graça, o dom da graça, eu alcanço salvação e as maiores riquezas do céu em Cristo Jesus. Irmãos, vamos ao versículo 4, hoje vai ser um pouco mais extenso, diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Isto parece, eu às vezes lia isto parece um paradoxo, um contrassenso. Os que choram, então aqueles que choram serão consolados. Bem, há pessoas e irmãos que qualquer manifestação do Senhor Jesus derramam-se em lágrimas, e graças a Deus por isso. Graças a Deus, a manifestação da lágrima nem sempre é uma manifestação de tristeza. Mas irmãos, mas aqui a palavra de Deus, aos que choram, manifesta de facto uma tristeza. Por isso é que diz que serão consolados. Mas que natureza da tristeza é esta que pode produzir a alegria da bênção de Cristo naqueles que sentem? Isto é um paradoxo. Que natureza da tristeza, que sentimento triste será este, se posso assim dizer, que vai produzir a alegria de Cristo na vida daqueles que a sentem? Porque serão consolados. Jesus Cristo, nosso Consolador. Amém? Irmãos, está claro no contexto que aqueles que receberam a promessa do consolo não são, em primeiro lugar, os que choram a perda de uma pessoa querida, ou que choram perante um problema da sua vida. Não é isso. Mas choram a perda da inocência, da justiça e do seu respeito próprio. Cristo não se refere à tristeza do luto, mas à tristeza do arrependimento. Porque quando vimos a Cristo, percebemos a nossa condição de pecador. E do mesmo tempo que suscita a alegria porque temos um remidor, suscita a tristeza porque vemos a condição onde nós estamos. Irmãos, e este é o exercício desta bênção espiritual. O primeiro, espiritualmente pobre, como falámos, é reconhecê-lo, que nada podemos fazer. É confessar o nosso pecado. Senhor, eu nada tenho na minha vida que faça-me chegar a Ti. Nada tenho que possa comprar a salvação. Eu sou um pecador, mereço a Tua ira. Confessamos a nossa condição a Cristo em tristeza. Senhor, nada posso fazer. E a segunda, quando falamos dos que choram, é chorar, trazer aquele sofrimento de reconhecer a nossa condição, em que chamamos isso a contrição do nosso coração. Irmãos, e por isso, os que choram neste contexto, e vamos continuar,
tem a ver com muitas vezes com a sua tristeza, que os choraram, que reconheceram que eram pecadores, reconheceram que precisam de Cristo, saberam a condição em que se encontram. E muitas vezes à igreja é necessário derramar de lágrimas. Porque muitas vezes o derramar de lágrimas, não estou a falar a expressão portuguesa, lágrimas de crocodilo, não é isso, que são falsas, não. A lágrima manifesta o sentimento que está dentro de nós. Irmãos, precisamos então de perceber, de acordo com Jesus, a vida cristã não é só alegria e risos. Muitas vezes fala-se que os cristãos têm que viver uma vida de riso, de um sorriso perpétuo no rosto. Se não for assim, não está a manifestar a glória de Deus ou a presença de Deus na sua vida. Mas Cristo mostra-nos o contrário. Como exemplo, Jesus chorou pelos pecados dos outros, pelas amargas consequências que trariam no juízo e na morte, pela cidade impertinente que não o receberia. Também nós, irmãos, devemos chorar pela maldade que se encontra no mundo, como os homens piedosos faziam. Dizia o Salmo 119, 136, irmãos, não precisam de abrir, que eu vou ler na versão revista e corrigida, diz assim: torrentes de águas nascem nos meus olhos, dizia o salmista, porque os homens não guardam a tua lei. Paulo escreveu até sobre os falsos mestres que perturbavam a igreja, dizia: pois muitos andam entre nós como falsos, e agora até vos digo chorando, diz Paulo, que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3,18. Olha, irmãos, nós somos este choro, nós somos consolados pelo único consolo que pode aliviar o desespero, isto é, perdão pela graça de Deus, ou da graça de Deus. Cristo derrama óleo derramado nas nossas feridas, concede a paz às nossas consciências magoadas e marcadas. Irmãos, mas contudo não só choramos, muitas vezes porque nos encontramos numa situação: Deus, falhei diante de Ti, sinto-me triste, sinto-me desiludido comigo, e porque sei que te desiludi. Este choro dentro de nós, que muitas vezes manifesta que há um desejo interno, verdadeiro e genuíno de nos arrependermos e pedirmos perdão pelo nosso pecado ou pelos nossos pecados, porque ainda falhamos. Mas também, queridos irmãos, choramos ainda pelo sofrimento e a morte que o pecado produz pelo mundo inteiro. A igreja deixou de chorar, deixámos chorar, irmãos. Deixámos chorar por esta cidade que não se rendeu a Cristo. Deixámos chorar pelos nossos amigos que não se renderam à vontade de Deus. Deixámos chorar pela nossa própria família que não anda na vontade do Senhor, que não se converteu ainda. E é necessário chorar, não no sentido apenas como uma ação, mas uma demonstração a Jesus, que nos importamos, que há um interesse genuíno, um sentimento genuíno do nosso coração, que queremos ver a situação mudada. Irmãos, tem que haver este choro entre nós pela condição do mundo. E assim virá o avivamento. Não é apenas esta única condição. Quando a igreja começar a derramar novamente lágrimas pelos perdidos. E muitas vezes coloco-me a pensar, eu próprio, estou lá muitas vezes em minha casa e começo a pensar, e às vezes até vem uma certa ansiedade ao meu coração quando começo a analisar a minha família e vejo, tantos deles ainda não são crentes e familiares queridos a mim. E muitas vezes, Senhor, meu Deus, sabendo a verdade, querido irmão, sabendo a verdade do céu e do inferno, porque a igreja tem que pregar inferno, porque ele existe. E aquele ente querido que não tem Jesus Cristo, que não se entrega a Deus, será o seu fim ali, perdido, sem esperança eternamente. Aquele a que você ama, o seu amigo, tem-nos que fazer chorar, queridos irmãos. Temos que sentir a dor, temos que clamar. Irmãos, no versículo seguindo, no versículo 5 agora, diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, uma vez o irmão Sérgio, na congregação da Cruz de Pau, pregou sobre mansidão, e foi algo tremendo. Explicou de uma forma muito sistemática que o manso não é aquele que nós falamos, é um homem banana, uma mulher banana, ou é um banana, coitado. Toda a gente faz tapete dele. Não é isso, muito pelo contrário. Ele explicou de uma forma muito sucinta que o manso é aquele que tem até poder e condição para confrontar a situação, mas não o faz porque não é da vontade de Deus. E torna-se manso.
Muitas vezes nós até temos a razão de enfrentar e queremos dar a razão àquele irmão, àquela irmã, mas não fazemos porque não é o tempo determinado para o fazer. E muitas vezes engolimos e esperamos que Deus nos diga quando ou como devemos dizê-lo. A palavra original do grego significa gentil, humilde. Irmãos, e vou-vos ler aqui algo interessante do Martin Lloyd-Jones, que falou sobre este conceito. Diz assim, vou-te citar. Por exemplo, vamos aplicar este princípio à prática eclesiástica cotidiana, ou seja, no dia-a-dia da igreja. Vamos aplicar isto no dia-a-dia da igreja. Diz assim, sinto-me muito feliz ao recitar a confissão de pecados na igreja, quando vou à frente, chamando-me miserável pecador. Até confessando o meu pecado, eu menti, o Senhor, tenho vindo mentira na minha boca, perdoa-me. Ó Senhor, eu tenho tido atitudes erradas, tenho vindo orgulho. Não há problema nenhum, não me incomodo. Estou na presença de Deus. Porém, se alguém vier a mim depois do culto e chamar-me miserável pecador, apetece-me dar um soco no nariz. Então, e o Senhor Deus? Então, mas eu percebo que o teu irmão não devia dizer isto, mas acabaste de confessar isso que o teu irmão te chamou. Certo? Quer dizer, nós confessamos a Deus as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas debilidades. Senhor, eu sou um miserável pecador. Mas se alguém vier-nos inteiramente, irmão, você é um miserável pecador. Irmão, você, sinceramente, tem este defeito e assim. Nós ficamos logo ali. E acabamos de confessá-lo a Cristo, que de facto necessitamos de ajuda nesta área. Em outras palavras, diz Martin Lloyd-Jones, não estou pregando para permitir que outras pessoas pensem ou falem de mim aquilo que acabei de reconhecer diante de Deus. Não é isso. Ele diz, salientamos hipocrisia quando reconhecemos o pecado diante de Deus e não temos a humildade de reconhecê-lo perante o irmão ou a nossa fraqueza. Irmãos, Martin Lloyd-Jones define admiravelmente, diz ele, a mansidão é a essência da verdadeira visão que temos de nós mesmos e depois se expressa na conduta para com os outros. Aquela verdadeira visão que só o irmão conhece, quando na sua casa tira todas as suas máscaras, que muitas vezes colocamos para falar com os irmãos. Aquele quando nos olhamos ao espelho e sabemos a nossa condição. A mansidão vem daí, irmãos. E sabendo tudo isto, sabendo quem nós somos, expressamos o nosso reconhecimento e a nossa atitude na conduta e no trato para com os outros. Irmãos, o verdadeiro homem manso é aquele que fica pasmo ante o facto de Deus e os homens poderem pensar dele tão bom quanto pensam. E até que o trate tão bem. Fica pasmo. Não procura ostentação e arrogância. Fica pasmo. Não se salienta. Pois é, de facto eu sou muito bom. De facto eu sou um grande homem de Deus. Porque sabe que a glória pertence a Deus. Neste aspecto da mansidão. Irmãos, isto torna gentil, humilde e sensível e paciente em todos os seus relacionamentos com os outros. Irmãos, e reparamos bem qual é neste caso, a segunda parte do versículo, diz que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os humildes e não os duros herdarão a terra. Porque, irmãos, o caminho do Senhor é diferente do caminho do mundo. Enquanto no mundo a mansidão é vista como uma característica, muitas vezes, de inferioridade, na casa do Senhor não é assim. E dou glória a Deus por isso. Irmãos, o versículo 4, dando seguimento, o versículo 6, perdoem-me, diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles alcançarão misericórdia. É tremendo, irmãos. Estamos a ver aqui estes primeiros três, o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5, falam de relacionamento com o nosso Deus. E a partir de agora o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12 são o mesmo versículo, falam de relacionamento com os outros. E agora diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Porque o nosso Senhor Jesus é a nossa justiça. Irmãos, os famintos, acompanhem-me um pouco, queridos irmãos, e os sedentos, os famintos e os sedentos que Deus satisfaz, são aqueles que têm sede e fome de justiça. Tal fome espiritual é uma característica do povo de Deus, cuja ambição de nós, como filhos, não é o materialismo, mas sim buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Os cristãos não são como os pagãos que vivem absorvidos pela busca de bens materiais. Eles se determinaram, como já disse, a buscar a vontade do Senhor. Mateus 6,33 diz assim, como já li, mas vou ler a palavra de Deus.
buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Parte A do versículo. Irmãos, e falando de justiça, novamente este autor, na qual eu gosto de ler, diz assim, John Stott diz que por ele podemos observar 3 aspectos desta justiça que Cristo fala aqui na bem-aventurança. A primeira justiça é a justiça legal, a justificação, que encontramos só em Cristo, um relacionamento certo com Deus, porque um relacionamento certo com Deus só encontramos em Jesus. Irmãos não têm certeza? Vamos lá dizer outra vez. O relacionamento certo só encontramos com Deus, só encontramos com... Amém. Os judeus buscavam a lei da justiça. Paulo escreveu mais tarde que eles não alcançaram esta justiça que Cristo fala aqui. Este aspecto da justiça, vamos falar de mais 2, porque a buscavam de modo errado, procuravam estabelecer a sua própria justiça e não sujeitar à justiça que vem de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus na Epístola aos Romanos, só para termos um contexto do que estou falando. Epístola aos Romanos, capítulo 9, versículo 30 e 32. Lembrando que Paulo diz, lembrando que a bem-aventurança, aqueles que têm fome e sede de justiça, mas que justiça é essa? Epístola aos Romanos, capítulo 9, versículo 30 a 32. Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois? Que os gentios não buscavam justificação, vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Israel buscava a lei da justiça, mas não chegou a atingir essa lei. Porquê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Eles próprios rejeitaram a justiça de Deus através em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Pela fé que Cristo pode nos perdoar os nossos pecados e levar-nos à presença de Deus. Amém? Irmãos, o segundo aspecto da justiça, que tem fome de ser de justiça, falamos de uma justiça moral. É aquela justiça de caráter, de uma conduta, de um comportamento que quer agradar a Deus. Jesus, pois, prossegue, depois das bem-aventuranças, constatando essa justiça cristã com a de fariseu. Os irmãos, passemos ao versículo 20. Desse mesmo versículo, agora do Mateus 5, perdoem-me, irmãos, voltamos novamente ao texto referente à mensagem. Vamos ler o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, e vamos ler o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis nos reinos dos céus. Entrareis no reino dos céus. Porquê, irmãos? Porque esta última era conformada à justiça dos fariseus, era uma justiça exterior às regras. A primeira é uma justiça interior de coração, de mente. É desta que devemos ter fome. Os fariseus apresentavam-se, o Senhor até chama nomes muito fortes a eles, apresentavam-se como pilares da justiça, mas por dentro não era nada disso. O seu comportamento, o seu caráter não enfatizava isso. Eles buscavam muitas vezes e iam com segundas intenções. O seu caráter, a sua motivação, o seu temperamento, a sua natureza, o seu índole, aquilo que nos define como caráter, estava errado, porque apresentavam-se ou manifestavam apenas sinais exteriores. Irmãos, e por fim, falamos de justiça social. Isto é simples, irmãos, que refere-se de uma maneira a vivemos, a buscar a libertação do homem e da opressão, a sermos pessoas que lutam e que promovem a justiça dos direitos civis, ou a promoção dos direitos civis, a justiça nos tribunais. Quem não falamos para este país e queremos justiça nos tribunais? O crente deve ser uma bandeira de justiça. Irmãos, também de integridade nos negócios, na integridade, na honra, no lar e nos relacionamentos familiares. Os cristãos, diz Jesus Cristo, bem-aventurados que têm fome, estão empenhados em sentir fome de justiça em toda a comunidade humana para poder agradar a Deus. Irmãos, e agora o versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Irmãos, este é algo que eu queria desenvolver um pouco. Não muito mais que os outros, mas saltear um pouco dentro da igreja. A misericórdia, que os irmãos entendem muito bem, é a compaixão para com as pessoas em necessidade ou em dificuldade. Temos as Santas Casas de Misericórdia, que ajudam pessoas que se apresentam perante elas em diversas necessidades. E diz até uma expressão que eu não sabia, que dizia assim: aquela pessoa carrega a bandeira da misericórdia.
significa quando o indivíduo tem a bondade no coração, é uma pessoa que está sempre pronta a ajudar o próximo, se preocupa com o próximo, sem segundos interesses, é chamado o bom samaritano. Olha, ele é uma bandeira de misericórdia. Eu gostava também de hastear sempre esta bandeira na minha vida. Irmãos, vejam, não obstante, a misericórdia significa também perdão. Uma das definições de misericórdia é perdão. No relacionamento de uns para com os outros. E aqui eu queria falar dentro da igreja. Irmãos, ser perdoador é uma característica inerente a um cristão. Tem que ser, irmãos. Tem que ser. Devemos cada vez mais exercitar esta atitude no caminhar da nossa vida. Ser perdoador. É algo que Deus nos revela em Cristo. O seu perdão incondicional. Se uma das definições, se quando olhamos para Cristo, sentimos e vimos o perdão de Deus. Por todos os nossos pecados, não só por alguns, por todos eles. Mesmo muitas vezes aqueles que caímos em recorrência, Jesus perdoa-nos. Se genuinamente fomos à sua presença e pedimos perdão, e arrependidos estamos e pedimos ajuda para não voltar a falhar ou cair. Este conceito de perdão encontramos em Cristo. Irmãos, nada nos impulsiona mais ao perdão, nada nos leva mais ao perdão que o maravilhoso conhecimento de que fomos mesmo perdoados. Irmãos, Deus nos perdoou por Cristo Jesus. O irmão deve sentir-se um perdoado. E como se sente esse perdão que o irmão não merecia? O irmão não merecia, nem eu merecia, ninguém merecia. Nada mais impulsiona, podemos perdoar porque alguém nos perdoou. Irmãos, nada mais prova claramente que fomos perdoados com a nossa prontidão em perdoar. Nada mais prova que fomos perdoados quando nós temos desejo, faz parte de nós em perdoar o nosso irmão perante a sua falha. Irmãos, perdoar e ser perdoado, demonstrar misericórdia e receber misericórdia, andam indissoluvelmente, assim aqui é, juntos. Como Jesus ilustrou na parábola do credor incompassivo. Incompassivos, irmãos, estão relembrados desta história? Aquele que chega perante o rei devia, e o rei vende a tua mulher, os teus filhos, tudo o que tens, e ele se ajoelha perante o Senhor. Não, rei, perdoa-me, e o rei, movido em íntima compaixão, perdoou. Logo ele sai, encontra quem lhe devia a ele, e alcançando a mão no pescoço, paga tudo o que deves, paga tudo o que me deves. Ele perdoou-me, e ele não fez caso e lançou na prisão. Diz que aqueles que eram súditos do rei viram, foram até ao rei e disseram isto, e o rei chamou indignado e disse: então eu perdoei-te a ti, e tu não perdoas o teu próximo. Jesus mostra-nos esta definição de perdão na parábola do credor incompassivo. Irmãos, nada mais prova que o irmão foi perdoado dos seus pecados com a sua disponibilidade e prontidão em perdoar. Irmãos, os puros do coração, vamos ler: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E antes de chegar, vejam só isto no versículo anterior: bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que perdoam, porque alcançarão misericórdia, porque serão perdoados. Bem-aventurados agora os limpos de coração, porque eles verão Deus. Irmãos, há bem-aventuranças que são fáceis de entender, e esta é uma delas: pureza interior, retidão de coração. Diz o Salmo 24:3, o salmista diz que ninguém pode subir ao monte do Senhor e ficar no seu lugar santo se não for limpo de mãos e de coração. Por isso David desejava no seu íntimo, no Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, um espírito reto. Eu quero ser puro diante de ti, Senhor. Jesus abordou este tema na controvérsia com os fariseus, irmãos. Vejam, ele queixou-se da opção, novamente já falámos, pelo exterior e pela sua pureza cerimonial. E ele dizia, nosso Jesus tinha um vocabulário, queridos irmãos, diz assim: vós fariseus limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Irmãos, a pureza do nosso coração começa interiormente e manifesta-se exteriormente, nunca ao contrário. Por mais que nós queiramos vestir ou aparentar-nos, se não há dentro de nós, se não é algo que está connosco, se não é algo que nós buscamos, não podemos fazer. Ele diz mesmo, o Senhor Jesus, no 23 e 25 a 28, olha este vocabulário do nosso Senhor Jesus. Por isso é que ele é o pregador por excelência. Eram como sepulcros caiados, que se mostram belos, mas no interiormente estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Irmãos, não é
agradável chamar alguém, és um sepulcro caiado. Mas vejam este discurso de pureza. Jesus disse, não é as suas ações, não é o que vocês manifestam, mas é o que motiva as vossas ações, é que vai definir quem vocês sois. Esta pureza interior. Os limpos de coração são íntegros, livres da tirania, do eu dividido, que tenta servir a Deus e tenta servir o mundo ao mesmo tempo. Destes que desejam, é impossível que Deus se esconda. Santidade, irmãos, é algo que devemos pedir a Deus todos os dias, que nos ajude a alcançar. Irmãos, que na vossa oração, que na minha oração, que na nossa oração esteja, Senhor, ajuda-me a alcançar e ser santo diante de Ti. Irmãos, e os pacificadores, agora os últimos dois serão um pouco mais fáceis, mais rápidos de nós observarmos. Diz assim o versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados os filhos de Deus. Amém? Eu quero ser um pacificador, não só, também quero ser todas estas qualidades que estamos a ler nestas bem-aventuranças, mas um pacificador, irmãos, é aquele, não é uma paz de uma aceitação passiva do que está a acontecer, mas é um envolvimento ativo na situação para promover a paz entre os irmãos e na igreja. Não é passar de largo, não fizemos paz, mas também não dissemos nada, mas aquele que procura a paz, que deseja a paz, que é um pacificador, é aquele que quando há contenda entre os irmãos, quando há conflito, não diz esta expressão portuguesa, não tira achas para a fogueira, mas vai trazer paz, vai levar a pacificação, vai partir ou quebrar a murmuração que possa existir. Este é o pacificador, não deixa inflamar este sentimento de conflito dentro da igreja e dentro da sua família, o seu contexto de trabalho. Fazer a paz, irmãos, é um trabalho divino, de facto. Diz, irmãos, que a paz que Deus nos dá não foi comprada com um preço qualquer, foi comprada com o sangue e a vida de Cristo. É algo que Deus, no Salmo 34:14, diz assim, Senhor Deus, o salmista diz, há uma expressão que diz, procura a paz e segue-a. A paz de Deus é a atitude que Deus nos pede. Irmãos, e este ensino da paz, não só no Antigo Testamento, nos Evangelhos em Cristo, pacificador, também é transversal às outras epístolas, às epístolas que encontramos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 15. Os irmãos não precisam de abrir, eu vou lendo aos irmãos. Diz que na parte B, Deus vos tem chamado para a paz. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, diz assim, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Irmãos, e é interessante, a Epístola aos Hebreus, o autor liga até santificação com paz. Ele diz assim, no versículo 12, capítulo 12, versículo 14, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, queridos irmãos, na igreja haverá sempre situações de conflito. É impossível não haver. Somos diversas e um conjunto de personalidades com os nossos defeitos e feitios. Sabemos que os conflitos são possíveis de acontecer. É a nossa atitude para com eles que vai definir como nos chamamos. Se temos a capacidade de ser manso, se temos a capacidade de ser um pacificador, para que haja paz dentro da comunidade, haja reconciliação. Irmãos, mas também quero dizer, bem-aventurados que procuram a paz, falamos também de evangelismo, porque eu desejo que as pessoas ao meu redor que não têm Cristo alcancem paz entre eles e Deus, alcancem reconciliação, porque eles não estão em paz com Deus. Então, bem-aventurado aquele que busca, bem-aventurado os pacificadores, aqueles que procuram a paz, que buscam a paz, que se esforçam pela paz. Por isso a igreja tem que se esforçar pela paz na sociedade, tem que levar com que haja relacionamento, com que haja comunhão entre Deus e os homens e as mulheres à vossa volta. A evangelização, o transmitir do Evangelho, é que esta cidade e o seu amigo, a sua família encontre paz com Deus. Por isso, bem-aventurados os pacificadores, não só no contexto de igreja, mas também no contexto de evangelização, irmãos. Eu quero que as pessoas à minha volta, eu quero que esta cidade, como falei, os meus amigos, a minha família, encontrem paz, estejam em paz com Deus. Que só é possível pela conversão e aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. Não há outra condição. Irmãos, termino. O versículo 8, o versículo, perdoem-me, 10... 11 e 12, e vou ler os três seguidos assim, bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus, bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exaltai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. E diz a Bíblia que, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, terminando, diz assim: nós devemos nos regozijar quando somos perseguidos. Não é fácil. Falamos de uma perseguição no trabalho, pelos nossos valores e padrões que a Bíblia nos ensina, porque muitas vezes somos contrários àquilo que o mundo ensina e somos perseguidos. Lembrarmos que quando assim o fizemos, quando persistimos, quando somos perseguidos, diz a palavra de Deus que porque deles é o reino dos céus. Irmãos, podemos perder tudo aqui na terra, mas herdaremos nos céus, não como uma recompensa de mérito, mas porque a recompensa é gratuita em Cristo Jesus. Irmãos, mas acima de tudo, por outro lado, é a perseguição. Esta perseguição por minha causa que nós podemos sofrer é também um sinal da nossa genuinidade e autenticidade cristã. Esta perseguição é também um sinal da nossa genuinidade e autenticidade cristã. Mas o motivo principal porque devemos nos regozijar, enquanto estamos no versículo 12, e vou terminar, disse ele, é por causa de Jesus. Por causa dele nós sofremos. Então vamos nos regozijar, porque nos identificam com o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Rei. Irmãos, por isso, a nossa lealdade com Ele. Então Jesus Cristo, quando sofrerem essas perseguições, pelo aquilo que eu vos ensinei, pela minha casa, exaltai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Irmãos, e termino com esta expressão de duas frases. Bonhoeffer, no tempo, em 1935, disse assim: via o Sermão do Monte, a Alemanha estava a crescer e aquilo estava um conjunto de doutrinas muito complicadas e filosofias, dizia assim: o Sermão do Monte é o ensino e a atitude para a reestruturação e renovação da igreja e a capacidade da igreja para recuperar a voz como povo de Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque Tu deixaste a Tua palavra para nos ensinar, para nos corrigir, para conhecermos o caminho que necessitamos para alcançar, para chegar a Deus. A Tua palavra é a verdade, Senhor. A Tua palavra é aquela que edifica. A Tua palavra é necessária para que o homem compreenda e entenda o amor que Tu tens por esta humanidade e também para nos mostrar que pela lei nenhum homem é salvo, mas somos salvos pela graça. E a graça é aquilo que Tu ofereces à humanidade, Senhor. E por causa dessa graça nós estamos aqui nesta manhã. E Tu continuas a oferecer de graça a salvação, o perdão dos nossos pecados. Obrigado por isso, Pai, em nome de Jesus. Enquanto o povo de Deus está orando, eu gostaria de nesta manhã fazer um convite, talvez a prezada visita, prezado amigo, prezada senhora, prezado jovem, ainda não entendeu a graça e a misericórdia do Senhor, mas esta manhã tenho ouvido que Deus tem uma salvação que é de graça. Você não tem que pagar nada, você tão apenas tem que entregar o seu coração, tão apenas tem que dizer: eu necessito dessa graça na minha vida. Então, se há alguém entre nós que nesta manhã está necessitado de Jesus, quer dizer a Jesus: eu necessito, Senhor, que Tu venhas ao meu coração, que Tu venhas à minha vida. Gostaria que levantasse o seu braço como um sinal. Nós queríamos orar a Deus por si. Muito bem, já o fez, mas ali também já o fez. Mas alguém que nunca fez, nunca se decidiu por Jesus, e nesta manhã quer dizer: eu quero, Senhor, eu necessito da Tua graça sobre a minha vida. Se há alguém que porventura nunca entregou a sua vida a Jesus, mas nesta manhã tem entendido, tem compreendido o grande amor de Deus, a misericórdia de Deus, então levante o seu braço, por favor. Levante o seu braço, se é a primeira vez, ainda não o fez. Não tenha medo, não tenha vergonha. Se você está necessitado de um toque da graça divina sobre a sua vida, Jesus está aqui para tocar o seu coração. Há alguém que nunca tinha feito uma decisão por Jesus? Estas pessoas que levantaram eu conheço, já fizeram, mas alguém que nunca fez uma decisão por Jesus, levante o seu braço. Talvez todos já o fizeram, mas prezada visita, mesmo quando está saindo nesta manhã, mesmo indo para a sua casa,
Você pode falar com Deus. Você pode convidar Jesus a ser o Senhor da sua vida. Amém. Bem, nós vamos continuar e vamos levantar a nossa oferta para a obra de Deus, mas antes eu gostava de fazer um comunicado à igreja, no sentido, para os irmãos entenderem algo que se está a passar na nossa sociedade e que é lamentável. Esta semana faleceu uma irmã nossa na fé, que ainda no domingo estava aqui conosco, faleceu de repente, muitos conheciam, a irmã Olenka, ela faleceu, mas sabe, falecer podemos todos falecer, qualquer um de nós é candidato, não é? Desde o dia que nasceu. O grave foi, irmãos, que a nossa irmã tem 3 filhos e apenas uma filha é crente, e os outros filhos, eles convidaram o padre para fazer a primeira parte da cerimónia. Irmãos, é lamentável que os filhos não respeitem os pais. E eu quero dizer aos irmãos que devem dizer aos vossos filhos que vos respeitem. Qualquer um de nós pode falecer amanhã. Eu sei que os irmãos que andam aqui gostariam que o pastor, um dos pastores da igreja, fizesse a cerimónia. Então digam isso aos vossos filhos, porque infelizmente há filhos que não respeitam a vontade dos seus pais. O caso da nossa irmã há muitos anos, que era membro aqui da igreja, no domingo estava aqui, e depois queriam que eu estivesse ao lado do padre, e eu disse, eu não estou. Eu fui ao cemitério, e no cemitério dei umas palavras, mas eu não ia me colocar, desculpem, com uma pessoa que pensa de uma maneira diferente naquele sentido sobre a morte. Porque os irmãos sabem que eles acham que as almas podem mudar de um lado para o outro. A Bíblia diz que não. Então eu não posso, irmãos, estar ali. Agora vamos orar pela alma da nossa irmã para que ela mude de sítio. Irmãos, a alma é determinada aqui na terra. Eu determino a minha salvação aqui. Se eu sou um filho de Deus, vou para o céu. Não sou um filho de Deus, olhe, só tenho aqui, vou para o outro lado. Então, irmãos, não peçam depois aos pastores da igreja que se vejam embrulhados nestas situações desagradáveis. Eu quero dizer que foi muito desagradável para mim. A irmã não tem culpa nenhuma. Porque eu pensei que os filhos, provavelmente ela pensava, os meus filhos vão me respeitar, conheciam a minha fé. Mas há filhos que não respeitam os pais. Irmãos, podem dizer que os amam muito, mas amar é respeitar a última vontade dos pais. Lembra, se o seu pai é um budista, é o que seja, respeite-o. Porque sabe uma coisa, no funeral não vai mudar nada. Respeite, mas os vossos filhos têm que vos respeitar. Os vossos netos têm que vos respeitar. E são vocês que têm que dizer isso em casa. Dizer mesmo, se não escrevam um documento assinado e entreguem aqui na igreja e depois faço valer o direito. Eu quero que o meu funeral seja feito por um pastor evangélico, pela igreja, etc. Irmãos, desculpem isto, mas eu pensava que isto não era possível, vocês estão a entender? Mas desde o momento que até a mim já me roubaram o morto, uma vez ia para fazer o funeral, roubaram-me o morto e a correrem, para eu não fazer o funeral. Há de tudo neste mundo. Há de tudo. Eu pensava que já tinha visto tudo, mas ainda não vi tudo. Mas irmãos, eu estou a dizer isto em tom de brincadeira, mas é para os irmãos, por favor, irmãos, sejam claros com os vossos familiares e digam, meus amigos, respeitem-me, a minha vontade. Claro que o irmão, uma vez que morre, irmãos, olha, até nos podiam pôr numa caixa de sapatos que ia dar ao igual, porque o importante é a nossa alma que vai para Deus. Mas irmãos, que haja respeito também, é ética, é respeito, foi o que foi falado hoje, respeito uns pelos outros, e nós também respeitamos os outros. Agora, sinceramente, às vezes não nos obriguem nós os pastores a fazer coisas que vão contra... O que é que foi? Agora até me assustei, eu disse assim, o que é que há por aí? Amém. Então vamos ofertar, irmãos, para a obra do Senhor. Aleluia. Faz favor, grupo de louvor. Quem é que vai anunciar depois com a conferência, aquilo do CD, não sei o quê? A vitória está em Jesus, nossa bandeira. A vitória está em Jesus. Graças damos a Deus que nos dá a vitória.
nossa bandeira, a vitória está em Jesus. Graças damos a Deus, que nos dá a vitória. Ele morreu pelos pecados, foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras e apareceu a muitos, mostrando sua graça e seu poder, triunfando em vitória. A vitória está em Jesus, nossa bandeira. A vitória está em Jesus. Damos a Deus que nos dá a vitória. E porão no Senhor as nações, sua esperança. Não apagarão o fogo que fumega, nem partirá a cana quebrada, até estabelecer a justiça. A vitória está em Jesus, nossa bandeira. A vitória está em Jesus. Graças damos a Deus que nos dá a vitória. A vitória está em Jesus, nossa bandeira. A vitória está em Jesus. Graças damos a Deus que nos dá a vitória. A vitória está em Jesus, nossa bandeira. Oh, está em Jesus. Oh, damos graças porque nos dá vitória. A vitória está em Jesus, nossa bandeira. A vitória está em Jesus. Graças damos a Deus que nos dá a vitória. E graças Deus que nos dá a vitória. Graças damos a Deus que nos dá a vitória. Paz seja, irmãos. Podem se sentar só 2 minutos. Sou muito rápido. Eu gostaria, tenho 2 anos para fazer. O primeiro, meus irmãos, eu gostaria de alertar para o seguinte. No apoio alimentar que nós estamos a dar aos domingos, nós temos agora, a partir de hoje, um horário. Quem está a receber esse apoio, nós vamos dar os alimentos entre as 10h30 e as 11 horas. E a razão é muito simples. É porque está-se a arrastar. Os irmãos que estão a ajudar nisto são voluntários e também têm que ir almoçar. E por vezes quase que almoçam aqui. Portanto, meus irmãos, quem está a receber o apoio alimentar é entre as 10h30 e as 11 horas de domingo. E é já a partir de hoje. Este é o primeiro anúncio. E o segundo, já podem pôr o slide, se faz favor. Pronto. Em relação à nossa conferência, o pastor Paulo já falou do sexta à noite, do sábado, de manhã e à tarde, de domingo todo o dia. Eu não vou cansar muito com isso, meus irmãos. Conforme está aqui, a entrada é livre para esses dias. Eu vou falar agora do concerto, que o irmão Paulo não falou, falo eu. Podem passar para o outro, se faz favor. Pronto. O concerto, meus irmãos, sábado à noite, conforme eu vos disse o outro dia, vai ter uma entrada de 5 euros por pessoa. Mas quem fizer uma reserva do CD tem direito a entrar a família
por esse valor da reserva, que são 10 euros. Ainda assim, quem quiser ir lá e pagar o bilhete, pode descontar depois, passa ao outro slide a seguir. Quem quiser, mesmo assim, ainda assim, não, mas eu vou lá e pago o bilhete. Ok, nós damos-lhe um documento e com esse documento podem, quando quiserem comprar o CD, descontar o valor desses 5 euros. Para não demorar muito mais tempo. Sexta, sábado, de manhã e de tarde, domingo, a entrada é livre na nossa conferência. Sábado à noite, no concerto, onde nós vamos gravar o CD, a entrada são 5 euros por pessoa. Quem comprar antecipadamente o CD, entre ele e a família, só não aceitamos é canários e periquitos. De resto, o resto da família pode entrar todos. Entenderam, meus irmãos? Lá atrás está a nossa irmã Juliana, podem fazer as reservas. Deus vos abençoe. Bom Carlos. Paz do Senhor, todos os irmãos, apenas fazer um pequeno anúncio. Esta tarde, em Corroios, às 5 da tarde, nós vamos ter o nosso culto de jovens, uma atividade juvenil aqui para as congregações da área, da Cova da Piedade, ou seja, Almada, Cova da Piedade, Laranjeira e Corroios. Vamos ter o nosso culto de jovens mensal em Corroios às 5 da tarde. São todos muito, muito bem-vindos. Amém, glória a Deus. Também só lembrando uma coisa, um minutinho só. Os irmãos que ainda não são batizados nas águas, por gentileza, no final do culto estaria aqui à frente, me procure para nós termos uma rápida conversa, porque vamos iniciar as nossas aulas, a nossa sala. Então você que ainda não desceu as águas, estaria aqui à frente, nos procure em nome de Jesus. Ficamos de pé, por gentileza. Louvado seja Deus por esta manhã abençoada em nossas vidas. Que Deus nos dê uma semana de vitória. Senhor, te glorificamos e exaltamos, porque só Tu és merecedor de toda exaltação e todo louvor. Obrigado por esta manhã maravilhosa, pela palavra, pelos louvores, ó Deus. Com certeza, Pai, Tu falaste aos nossos corações. Que nos conceda, Pai, uma semana de vitórias, uma semana de promessas sendo cumprida em nossas vidas. Uma semana em que nossas vidas sejam dedicadas mais ao Teu serviço. Nos dar esse entendimento, nos dar esta força, Pai, e ser conosco na caminhada, ser conosco no nosso lar, no nosso trabalho, aonde estaremos envolvidos, ó Deus, a Tua presença se manifesta ali através das nossas vidas. Assim nos guarda e nos livra de todo mal. E tudo isso te pedimos em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Vamos na graça do Senhor e na paz.